As empresas, elas vão enfrentar duas grandes questões. A dificuldade da tomada de decisões, que a gente já falou, aumenta o número de sócios, aumenta a dificuldade de se tomar as decisões da empresa. E a questão da contaminação dos conflitos familiares. Esses dois pontos não é um se, é um quando. A gente tenta ao máximo evitar, mas eles vão surgir. Os conflitos familiares, elas fazem parte da empresa familiar. Só porque a sua família tem alguma espécie de conflito, não significa que você fuja à regra. A questão é, esses conflitos, eles vão servir para edificar a empresa ou para destruir a empresa. É isso que a família precisa enfrentar. Porque não vai dar para fugir desses conflitos. Em algum momento eles vão surgir. E aí, o que a gente traz? A estrutura societária dessas empresas pode ser o primeiro grande filtro para lidar com essas duas questões que a gente tratou anteriormente. A dificuldade na tomada de decisões e o surgimento desses conflitos familiares. A hold, para quem não sabe, não é exatamente o tema de hoje, eu não vou me aprofundar muito, mas assim, a hold é uma empresa que a gente cria para gerir outras empresas. A hold, ela pode ter diferentes objetos. A gente fala de hold de controle societário, quando a gente tem uma empresa que é fundada para ser sócia de outras empresas. E a gente fala também de hold patrimonial. Algumas pessoas aqui têm uma hold patrimonial, que é quando você cria uma empresa para gerir o patrimônio imobiliário da família. No agro, por exemplo, a gente pode utilizar a holding para tanto fazer a sucessão do negócio, como também para fazer a sucessão da propriedade rural. Então, muitas vezes, termina utilizando uma hold imobiliária para fazer também a sucessão da fazenda como um todo, para evitar que a fazenda seja fracionada, a propriedade, a partir da sucessão, né, dos pais. E o bacana é que, no caso do agro, você consegue fazer isso fugindo do ITIV, né, que é o Imposto de Transferência Intervivos, que em outros casos da hold patrimonial a gente não consegue, em regra, fugir. Então, assim, pensar em uma holding pode ser o primeiro grande filtro para a gente lidar com essas questões que vão surgir ao longo da vida da empresa familiar. E a holding, ela pode ser tanto um instrumento de planejamento sucessório, como ela pode ser também um instrumento de gestão. Como instrumento de planejamento sucessório, a gente utiliza a holding para fazer a sucessão das cotas e das ações dessa holding, a depender de como ela seja constituída. Então, o que acontece? O patrimônio familiar, a partir do falecimento dos pais, ele precisa ser inventariado. Quando você se preocupa em fazer um planejamento sucessório com antecedência, os pais eles podem definir se eles vão fazer a divisão desse patrimônio em vida ou deixar para após a sua morte. A verdade é que a sucessão familiar vai abocanhar aí de 30% a 40% do patrimônio familiar, por conta dos custos, dos impostos e tudo mais. Então, pensar o planejamento sucessório com antecedência é uma forma de você diminuir esses custos. Indira, é barato? Não, não é barato. Se você for fazer aí a divisão em vida do patrimônio, você pode esperar gastar aí pelo menos 10% do valor desse patrimônio com impostos e custos e tudo mais. Então, muitas vezes, a gente encontra muita dificuldade da primeira geração em fazer esse planejamento em vida, exatamente por isso. Porque ele tem o seguinte conta: eu posso gastar 30 lá na frente, mas quem vai gastar são os meus herdeiros, e eu posso gastar 10 agora. E aí, a conta é essa. E, efetivamente, o percentual de empresários que se dispõem a fazer um planejamento sucessório em vida ainda é muito baixo. E isso é um risco, porque o que a gente deve evitar ao máximo é que as cotas e as ações dessas empresas passem por um inventário. Por quê? Porque o negócio ele tem um time e o judiciário tem outro time. E o time do judiciário, via de regra, não atende as empresas, não atende os negócios. Mas, por outro lado, a holding também pode ser um instrumento de gestão para a organização da atividade empresarial.